Se levardes em conta, Senhor, nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Amado irmão, amada irmã, saúde e bênçãos para você nesse dia que começa. Nós estamos na terça-feira, hoje, dia 14 de outubro. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para esse momento fraterno de oração e de escuta da palavra de Deus. Coloque-se diante de Jesus nesta hora, seja todo ouvidos para Ele, a fim de que a sua palavra penetre no seu interior, te transforme e te ajude a caminhar. Vamos rezar, então, pedindo que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente e o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra que nosso Senhor nos dirige, que está em Lucas capítulo 11, versículos de 37 a 41. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, uma das críticas mais recorrentes que nós encontramos nos evangelhos é justamente essa crítica da cisão entre o interior e o exterior. Podemos dizer que no tempo de Jesus, a religião judaica ela estava muito mais baseada na prática de obras exteriores, as obras da lei, a prática dos mandamentos e de todas as séries de prescrições que a lei previa, mas faltava a esta lei um embasamento interior, faltava a esta observância um fundamento mais interior, mais originário. Então Jesus, em sua pregação, ele nos alerta, dizendo que de nada adianta nós termos uma aparência bonita, piedosa, mas se ela não vem de dentro, se ela não é fruto de uma convicção, se ela não se enraiza nessa adesão que nós fazemos da nossa vida a Deus, né? É como se fosse apenas uma capa, apenas uma máscara que nós usamos, mas que não diz verdadeiramente do nosso interior e também não é consequência dessa transformação que devemos realizar constantemente em nós. Uma das coisas que Jesus desmascara é a hipocrisia. E Jesus não hesita em falar isso, em colocar o dedo na ferida, como nesse caso em que Jesus é convidado por um fariseu, e o fariseu fica observando que Jesus não lavou as mãos, não realizou os rituais de purificação previstos pela religião judaica. Jesus, então, vai fazer o fariseu compreender que é no interior do ser humano, é no seu coração que residem as más intenções. Então, de nada adianta estarmos limpos por fora, reluzirmos por fora, mas o nosso interior está cheio de imundície, está cheio de impurezas. Nós, no nosso interior, estamos muito distantes daquilo que a gente aparenta diante das pessoas, né? Então Jesus, ele nos remete para esta realidade que é o nosso coração.
E nós precisamos constantemente trabalhar essa realidade interior que se chama coração, para que nele realmente reine a graça de Deus, para que ele seja limpo, purificado. Muitas vezes as nossas intenções, elas são tão contaminadas, elas não são assim tão perfeitas. Por mais bem intencionados que a gente esteja, sempre há talvez ali algum interesse próprio, algum interesse particular. Então, cabe a nós permanecermos nesse trabalho constante de reforma do nosso coração, de limpeza do nosso coração, para que realmente as nossas ações elas sejam consequência desse interior voltado para Deus, desse interior puro, santo, que Deus espera que todos nós cultivemos, né? Que o Senhor nos livre da hipocrisia, né? Nós até podemos passar uma imagem muito bonita e arrumada de nós, mas de nada adianta, porque Deus conhece o segredo do nosso coração. A Ele nós não enganamos. Se tem alguém a quem nós devemos aparecer límpidos, devemos aparecer coerentes, este é o próprio Deus, não os seres humanos. Os outros irmãos e irmãs nossos também estão nesse mesmo caminho de serem mais transparentes a Deus, a sua graça. Então não é a eles que nós devemos nos aparecer, nos mostrar assim, mas sim ao nosso Deus que nos quer transparentes a Ele e ao seu amor. Então que Deus nos abençoe, nos conceda sempre mais essa transparência. Nós nunca alcançaremos aqui nesta terra, né? Aqui nesta realidade, nós sempre estaremos sujeitos a esta incoerência, a esta opacidade. Mas isso não nos deve levar a cruzar os nossos braços e simplesmente conformar a nossa vida com uma atitude hipócrita. Ao contrário, nós devemos nos empenhar permanentemente para que essa transparência cada vez mais se expresse nas nossas ações, nas nossas palavras, em todas as nossas relações. Que Deus abençoe você, te conceda a graça de um santo dia e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe com seu olhar maternal.